pessoal, meu nome é José Lasmar, eu sou médico veterinário e estou aqui na Alvorada FM de segunda a sexta com o programa Alvorada Estimação e também trazendo entrevistas com pessoas que trabalham, que fazem diferença nessa área. Nesse mês agora, de abril, é comemorado o Abril Laranja, desde 2006, que é uma campanha de conscientização contra a crueldade animal. Por isso, estamos convidando pessoas que fazem diferença, muita diferença no meio que vive. E hoje convidamos uma pessoa que faz diferença não só na cidade dela, mas em todo o estado, pela sua profissão, pela sua competência, pela sua dedicação e pelo seu amor aos animais. Nós convidamos a doutora Luciana Imaculada de Paula, promotora de justiça, mestre em engenharia ambiental e doutoranda pela Escola de Medicina Veterinária, a qual eu formei por Ciências Animais. Muito obrigado por ter vindo. É uma honra, doutor Zé Lasmar. E eu queria começar te fazendo uma pergunta pessoal. Qual a sua ligação com os animais? Por que tanta dedicação, tanto amor, tanta compaixão? De onde vem essa história sua? Obrigada por essa pergunta. Eu sempre fui uma pessoa muito conectada com animais, assim, com pets, né? Tinha lá o meu cãozinho de estimação, mas eu confesso que como promotora de justiça, eu não tinha no início da minha carreira esse olhar mais aguçado, né, para a proteção dos animais. Desde quando eu ingressei no Ministério Público, eu trabalhava com meio ambiente, né? Bem no início da minha carreira isso já se definiu. Mas o meu olhar não era aguçado, por exemplo, para a proteção dos animais como seres, né, protegidos pela legislação, considerados individualmente, né, no seu valor intrínseco. E, certa feita, eu organizei um trabalho junto com o Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, na região centro-oeste de Minas Gerais. Eu era coordenadora ali da região de Divinópolis, né, do Alto São Francisco, coordenadora regional de meio ambiente, e nós fizemos uma vistoria em abatedouros. E quando eu recebi os relatórios, aquilo me chocou muito, né? Eu era carnívoro, comia carne e me chocou muito porque eu percebi que havia muita violência naquela alimentação, né? Naquele alimento que eu trazia para a minha vida. E naquele momento eu decidi, eu nunca mais vou comer carne na vida, né? E tal foi assim, o estranhamento que me causou, né? Eu nunca ter ligado a comida à violência. E em seguida, eu cheguei na coordenadoria em Divinópolis e eu vi na biblioteca ali um livro da doutora Edna Cardoso Dias, né, que foi a primeira tese de doutorado em defesa dos animais do Brasil. E daí, assim, aquilo se descortinou para mim, né? Eu comecei a ver possibilidades de defesa dos animais como promotora e é claro que isso se transmitiu para a minha vida pessoal, né? Eu, de fato, me tornei vegetariana. E, enfim, essa tem sido a minha caminhada. Logo em seguida, né, eu fui convidada para compor o Grupo Especial de Defesa da Fauna do Ministério Público, foi criado em 2011 e é onde eu estou, né, passados aí mais de 10 anos. Hoje você é coordenadora de um grupo especial dentro do Ministério. Na verdade, o Grupo Especial ele foi transformado em coordenadoria estadual em 2017. A diferença é que o grupo, nós tínhamos uma atribuição sem prejuízo dos trabalhos como promotores, né? Eu era promotora em Formiga e trabalhava no grupo paralelamente. Com a criação da coordenadoria, eu fui designada exclusivamente para fazer esse trabalho. É uma atuação inédita no Brasil, nós não temos outra estrutura nos ministérios públicos, né, parecida com a da coordenadoria. Lugar nenhum no Brasil? Não, infelizmente não. Mas já foi reconhecido pelo Conselho Nacional do MP como uma boa prática. Está no primeiro manual do CNMP como uma boa prática e que deve ser seguido pelos outros MPs. Que legal. Por um lado, infelizmente não, por outro, parabéns para o Ministério Público Obrigada. de Minas Gerais, né? Obrigada. Então, dentro dessa linha, eu queria te fazer outra pergunta. Sempre que a gente fala de maus tratos e de defesa dos animais, a gente pensa em controle populacional, né? Não é possível a gente conseguir uma sociedade sem maus tratos, sem crueldade, sem ter o controle populacional. É obrigação do Estado o controle populacional? E segundo, o que o Ministério Público tem feito nesse sentido? Uma excelente pergunta. De fato, o excedente populacional, né, principalmente quando nós pensamos em animais de estimação, os pets, cães e gatos, sobretudo, ele está muito ligado aos maus tratos, aos abandonos, principalmente, né? Decorre ali, às vezes, da falta de envolvimento do seu tutor no cuidado desse animal. Por exemplo, ele deixa de dar uma vacina anual, esse animal adoece e ele abandona. A maior parte dos abandonos decorre disso, né? De uma doença do animal, uma doença que poderia ser tratada. E o poder público hoje, ele tem o dever
de promover ações, estratégias que regularizem as populações, estabilizem ou quiçá até reduzam as populações. Nós vivenciamos aí um período sanitarista durante algumas décadas, né, em que havia a captura e o extermínio de animais, né, que em Belo Horizonte havia uma câmara de gás há menos de 20 anos, né, que fazia o extermínio coletivo dos animais. No interior também isso acontecia em várias partes do país e do mundo, porque havia uma orientação da OMS nesse sentido. Durante esse tempo todo, desse período sanitarista, foram produzidos estudos que demonstraram a ineficácia dessa estratégia, que além de tudo é cruel. E, a partir disso, e eu gostaria até de registrar que uma ação civil pública do Ministério Público da Promotoria de Belo Horizonte, questionando essa prática, eu acho que foi o ponto de virada, porque o STJ estabeleceu que os métodos de abate, eles não poderiam, de eutanásia, eles não poderiam ser cruéis, o poder público tinha que... de forma respeitosa, né, promover a morte daqueles animais e que eles não poderiam ser de forma coletiva. Então, isso mobilizou uma mudança de pensamento e hoje nós temos a Lei Estadual 21.970 em Minas Gerais e a Lei Federal 13.426, que estabelecem principalmente ao município obrigações voltadas para o controle populacional de cães e gatos. Você lembra que ano que foi essa virada? Quando proibiram as eutanásias coletivas e passou a ser necessário eutanásias individuais. Enfim, assim, eu não lembro a data do julgado, né? Porque em seguida ao julgado houve um prazo para a implementação dessas medidas, né? E foi muito importante isso ter acontecido em Belo Horizonte, que é a capital, porque de certa forma reverbera, né, para o interior. Belo Horizonte tem um município relevante no cenário nacional, então acredito que isso foi de fato um ponto de virada. Em Minas Gerais, a lei é de 2016 e a lei federal é de 2018. E estabelece o controle reprodutivo, as castrações, né, como um elemento importante, mas nós não podemos esquecer também de outras ações que precisam ser realizadas de forma conjunta, como, por exemplo, o registro e identificação, né, através da microchipagem, no melhor cenário, né, para que nós possamos ligar o animal ao tutor em caso de abandono, de maus tratos, né, saber se aquele animal é castrado ou não. Temos também as ações de educação humanitária, né, que na minha opinião são as ações mais importantes, porque elas vão sensibilizar a população a respeito, né, das suas responsabilidades como tutor e, de fato, mudar a realidade, né? A gente está lançando bases para o futuro quando nós trazemos a compreensão, né, da população a respeito das necessidades que o animal tem e dos deveres que nós temos como tutores deles. Muito bem. Doutora, se eu estou aqui uma pessoa leiga que tem compaixão pelos animais e estou na rua e vejo uma situação de maus tratos, ou um animal sendo espancado, ou até presencio um abandono, vamos criar uma situação hipotética, eu presencio uma pessoa soltando um cachorro no carro e consigo até filmar a placa ou anotar a placa do carro. Que atitude eu posso tomar? O que eu posso fazer enquanto cidadão? É muito importante essa pergunta, porque as pessoas precisam se envolver nessas condutas, né? Muitas vezes é desconfortável para a gente, né? Mas se o cidadão que presencia um ato de maus tratos, ele consegue registrar esse ato através de um filme, de uma fotografia ou até mesmo do seu próprio testemunho, isso aumenta a possibilidade de responsabilização, né? Nós temos uma estrutura voltada para a apuração, mas como os animais eles não podem relatar o que aconteceu, provavelmente, dificilmente acontecerá caso aquele animal não tenha uma marca física, por exemplo, né, de uma lesão, enfim. Então, essa pessoa observou um abandono ou uma agressão física a um animal, ou como a gente recebe muito, o cidadão muda e deixa o cachorro para trás, amarrado no quintal, sem comida, né, uma situação de maus tratos. Ele tem várias portas abertas no poder público para levar esse fato. Ele pode procurar o Ministério Público através da coordenadoria, né, o e-mail seda@mpmg.mp.br, a nossa ouvidoria no próprio portal do MP, as polícias civil, a delegacia de polícia local ou as polícias, né, militar e a militar de meio ambiente especializada. E assim, é muito importante... Pode procurar a polícia militar também. Sim, porque é um crime. Maltratar animais é crime. É tanto crime quanto furtar, quanto receptar algo, né, de origem criminosa. E assim, eu vou até além, né? O legislador ele previu, através da lei sanção, um aumento de pena para maus tratos de cães e gatos, né? 2 a 5 anos. Hoje, maltratar um cão é mais relevante para o direito penal do que o furto.
Então, Olha que notícia é boa. preciso que a população saiba disso e apresente isso em caso, né, de dificuldade de atenção para esses casos, né? Porque nós estamos diante de um crime. Isso é muito importante porque eu verifico, às vezes, como promotora de justiça com atuação especializada, que muitas vezes os maus-tratos eles são vistos como um crime de segunda categoria, né? E não são. Tem muita lei, não é? Tem lei municipal contra os maus-tratos, tem leis estaduais e leis federais. O que a Lei Sansão trouxe de novo e o que a gente pode se embasar em termos de lei? Tem alguma lei federal que se sobrepõe? Então, essa lei, eu acho que é a mais importante, a Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais. No artigo 32, está previsto ali que maltratar, cometer ato de abuso ou de maus-tratos animais é considerado crime, né? Então, essa é a lei que o cidadão pode ter em mente para invocar naquele momento em que ele quer registrar uma ocorrência. Mas também nós podemos pensar em outras repercussões, né? Porque eu maltrato um animal, eu tenho repercussões da esfera civil, criminal e administrativa. Então, o criminal é esse do artigo 32, que eu mencionei, que é o mais importante. Mas em Minas Gerais, como tem a Lei 22.231, nós temos também uma repercussão administrativa. Vai gerar uma multa, uma sanção na esfera administrativa também. E, além disso, haverá também no momento ali do processamento, né, desse fato perante a justiça, uma cobrança de reparação do dano animal na esfera civil. Então, digamos que esse animal foi recolhido, vou dar um exemplo hipotético aqui. Alguém atropela um cão e não presta socorro. Ele atropelou, viu o animal, atropelou, viu que o animal está caído e vai embora. Aí alguém consegue filmar, consegue registrar, faz a ocorrência, pega o cachorro e leva no veterinário. Esse valor do tratamento do animal, ele pode ser cobrado do infrator. Que notícia boa. Exatamente, ali no momento, né, nós estamos falando de cão, então vai ser no momento do ANPP, né, do Acordo de Não Persecução Penal, tem que ter a reparação do dano civil. Então a gente vai apresentar as notinhas ali, cobrando daquele cidadão o pagamento do tratamento do animal. Né? Então, são 3 repercussões de 3 esferas distintas, a criminal, a civil e a administrativa. Que notícia boa. Então, uma coisa que chocou muita gente e viu nos noticiários agora recentemente foi o caso da onça, que foi morta de forma bárbara. A pessoa colocou no noticiário de uma forma muito triste, expôs a onça e tal. Os animais têm direitos diferentes, inclusive um colega seu, um promotor de São Paulo, escreveu uma coisa bem interessante. Mas e os cães errantes que sofrem violência nas ruas? E as vacas e os bois torturados nos matadouros? E os gatos envenenados com estricnina? E as galinhas que têm os bicos cortados em granjas superlotadas? E os cavalos chicoteados nas carroças? Como, enfim, tutelar os animais que não possuem qualquer relevância ambiental? A minha pergunta é, a onça tem direito diferente de uma cadela? Um animal selvagem tem diferente de um animal doméstico ou não? Não, na verdade, a lei não faz acepção. Todos os animais têm uma proteção jurídica semelhante. Mas daí eu me recordo aqui de uma frase, uma expressão que foi cunhada por Gary Francione, né, que é um americano. Ele fala que nós vivemos um momento de esquizofrenia especista, né, em que as pessoas elas são muito sensíveis ao sofrimento de algumas espécies animais, como por exemplo os pets, né, que nós trazemos aí para nossa família, nós falamos fazem parte da família multiespécie, mas somos totalmente insensíveis com o destino e o sofrimento de outras espécies, como por exemplo os animais que servem para o nosso alimento, os animais de produção, que são sem dúvida os animais que mais sofrem, né, nesse planeta. Mas, de fato, quando se mata um animal, né, quando se faz um abate de um animal, raro, como é o caso de uma onça pintada, né, eu não me recordo perfeitamente qual é esse caso, mas de um animal que está numa lista de extinção, isso gera uma repercussão maior, né? E, de algum modo, esse animal silvestre, ele exerce uma função ambiental, né? Ele, no seu conjunto, ali no meio ambiente, ele presta um serviço para o homem, né? Então, muitas vezes isso pode ser supervalorizado, porque além dele ter um valor intrínseco, né? O valor de cada animal é considerado pela Constituição, mas ele também tem um valor na prestação de serviços ecossistêmicos, porque ele, na natureza, ele ajuda a manter o equilíbrio ecológico do meio ambiente. Né? Então, talvez advenha daí, a gente fala essa de repercussão, mas não
de ser criminalizado. É a mesma repercussão. Aliás, hoje nós temos a Lei Sanção, que alterou a Lei 9.605, que estabelece uma pena muito superior quando os maus tratos são perpetrados em desfavor de cães e gatos. Né? Então, se nós fizermos aí um paralelo, quem matou uma onça pintada, a última espécie no Brasil, por exemplo, ele vai receber uma pena criminal inferior àquele que maltratar o cão errante. Por decisão do legislador, por decisão do legislador. É claro que nós consideramos isso um avanço, né, assim, um reconhecimento da união, né, da importância de algumas espécies animais, dos cães e gatos, mas, na minha visão, não faz a menor diferença, não tem o menor sentido, aliás, se distinguir nessa penalização. Muito bem. Eu queria, para finalizar, que você mostrasse para as pessoas, num sentido mais amplo, o que o Ministério Público tem feito. A gente sabe que o Ministério Público, dentro da sua coordenadoria, tem feito um trabalho muito grande, não só na área de animais de estimação, mas em outras áreas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Obrigada. Então, a coordenadoria ela é um órgão que presta apoio ao promotor de justiça. Nós atuamos só por solicitação do promotor. Então, o que a coordenadoria faz? De um modo geral, ela propõe atuações que sejam de interesse estadual, e aí você me perguntou, por exemplo, do controle populacional de cães e gatos. Nós criamos um programa chamado Programa Regional em Defesa da Vida Animal, o PRODEVIDA, que hoje já beneficiou mais de 200 municípios em Minas Gerais, e que, claro que tem aí o fundo, né, de apoiar os promotores que têm o seu procedimento investigatório para verificar as ações que os municípios têm realizado para conter o descontrole, né, com o aumento populacional de cães e gatos nas cidades. Esse programa, ele trabalha apoiando os municípios na implementação das estratégias através da capacitação em gestão, uma capacitação gratuita que nós fazemos em parceria com o Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo, IMVC, e também na obtenção de recursos, através de fundos, emendas parlamentares, né? E assim, nós já conseguimos a aquisição de mais de 20 castramóveis que beneficiam esses municípios que fazem parte do PRODEVIDA. Outras ações também, nós temos vários projetos de âmbito estadual ou regional, como, por exemplo, o projeto que verificou a situação dos animais usados em veículos de tração na região metropolitana, feito em parceria ali com a nossa central de apoio técnico, doutora Bárbara Golobeff, doutora Samila Mol participaram do diagnóstico, aterrador no sentido assim, de que esses animais são totalmente negligenciados, né? Nos deram um retrato muito triste da nossa realidade. E um outro projeto que eu me lembro aqui em favor de fauna silvestre e doméstica também, que é o diagnóstico que nós fizemos dos impactos que a operação de rodovias causam à biodiversidade. Nós fizemos em parceria com o CBE, que é o Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas, e descobrimos assim que a gente já tinha uma intuição de que isso ia ser apresentado ali no diagnóstico, mas que não existem medidas efetivas para tornar as vias seguras para os seres humanos e os outros animais. Né? O estado com a maior malha viária do país praticamente não atua para impedir ou reduzir o nível de atropelamento de animais, resultando em perdas de biodiversidade e sofrimento para os animais e insegurança das vias, né, para os usuários. É significativo esse número de atropelamento? É muito significativo. O professor Alex Baggio, né, que é o coordenador do projeto técnico, né, junto com o Ministério Público, ele fala em milhões de animais por dia, né, milhões de animais. É um número, ele de fato assim, é um número aterrador. Passa desapercebido para a gente, né? Que isso, porque nós observamos os animais um pouco maiores, mas quando nós pensamos em pequenas espécies, né, elas não são perceptíveis. E mesmo nos casos assim, por exemplo, vamos pensar em rodovias cujo funcionamento é concedido a empresas, né, as concessionárias. Eles têm uma atenção quando tem para animais de grande porte, né? Mas, por exemplo, não tem uma atenção para em caso de atropelamento de cães, de animais de menor porte, silvestre, né? A MG 050, por exemplo, ela recolhe equídeos e bovinos, mas se você tem ali um lobo-guará, um tamanduá, como é comum a gente verificar, esse serviço a gente não observa ele na prática. Quando há um atropelamento, é obrigatório a comunicação? Nós entendemos que é obrigação da empresa, né, decorrente aí inerente à sua atividade, providenciar as medidas para reduzir os impactos negativos, né, ao meio ambiente, à fauna,
da sua atividade. Então, realizando os diagnósticos corretos, verificando quais são os hotspots de atropelamento, implementando as medidas mais efetivas do ponto de vista, né, da ciência, para evitar que naqueles locais ocorram atropelamentos, reduzir pelo menos. E em caso de ocorrência de atropelamento, o nosso entendimento é que a rodovia, responsável por aquele empreendimento, né, que é a operação da rodovia, ele precisa dar assistência para os animais. Muito bem. Doutora, muito obrigado, em nome de todos os animais desse estado, pela sua competência, pela sua dedicação, gratidão eterna e um ótimo trabalho que você continue à frente aí. Muito obrigada, doutor Lasmar. Eu estou muito honrada mesmo, muito feliz, né, de poder participar aqui na rádio, que eu admiro tanto, né, e na presença de um profissional aí que só tem também a minha admiração. Honrado ficamos nós. Muito obrigado. Obrigada. Até logo, pessoal. Até a próxima.